Tá em cima da mesa. Olá pessoal, tudo jóia? No caso, boa tarde, mas para quem estiver assistindo em outro horário, bom dia e boa noite. Hoje vamos continuar a live de ontem. Se você não assistiu a live de ontem, está no canal Teatro Pirata, no YouTube. E vamos continuar falando a respeito mais da mais social, mais histórico, e hoje vamos falar da parte da comédia dell'arte em si mesmo, para valer. Marco, sua imagem está parada, eu não sei se você me escuta. Agora eu escuto. E provavelmente Tá? você me escuta também, né? Não, eu te escuto, tá com um chiadinho, mas escuto. Tem alguma coisa na sua internet que o trem não vai para frente, viu? Não, alguma coisa acontece aqui. Alguma Tá, coisa acontece no meu celular, porque não é internet. Eu reiniciei o celular e mesmo assim não ajudou tudo antes de bem. começar a live. Bom, então, eu vou começar, porque eu não sei quanto tempo que eu vou gastar, porque eu preparei tanta coisa para falar, eu até espero não esquecer muita coisa. Comédia dell'arte. O nome, Comédia dell'arte, ofício da comédia. Historicamente, e tudo que eu vou falar, gente, vamos tomar cuidado para tomar como verdade. Vamos tomar como uma convenção. Historicamente, é colocado que foi aí que começou a surgir as primeiras companhias profissionais de teatro. Caralho, velho. Então, o que, que acontece? Até então eram trabalhos amadores, trabalhos ligados à igreja, isso, aquilo e tal. Ali não. Começou a ter uma certa estrutura. Ontem foi dito, eu vou repetir isso hoje. Aí, agora você está se movendo. Ó. Chegou um certo momento que as apresentações sagradas que eram feitas dentro da igreja foram convidadas, né, a se retirar porque estava chamando mais atenção do que a parte apresentada lá dentro, porque as apresentações elas eram divididas entre a parte sagrada e a parte profana. Então, a hora que os artistas foram para o lado de fora da igreja, eles se viram com liberdade de trabalhar qualquer assunto. E aí entra uma das principais características da comédia dell'arte, a crítica à sociedade em geral. É algo muito crítico que influencia as comédias e muita coisa que a gente vê hoje em dia. Eu mandei para o Marco uma imagem, eu vou pedir para ele colocar aí. Ele vai pôr no grupo também, tá? Essa imagem mostra mais ou menos, porque é o seguinte, as companhias itinerantes que eram formadas aí nessa época, eles apresentavam muito em cima de carroças mesmo. Então, tá aí a fotinha, o Marco vai mandar no grupo. Se vocês digitarem no Google Comédia dell'arte, vocês vão ver. Isso é uma pintura. Na época não tinha retrato. Então, há de se entender que isso é muito representativo. Óbvio que as carroças não eram dessa forma, elas tinham cobertura e tal. Se vocês procurarem, tem um filme chamado A Incrível, eu não sei se é Incrível ou A Fantástica Jornada do Capitão Tornado, mostra um pouco isso. Então, o que que acontece? As companhias foram para o lado de fora e elas eram itinerantes. Então, elas iam passando, paravam em algum lugar, aglomeravam as pessoas e eles faziam as apresentações. E ali eles trabalhavam muito de forma sátira, cômica, porque a comédia, querendo ou não, é a parte mais convidativa, que mais atrai as pessoas, o engraçado, o fazer rir. E aí, dessa forma, eles trabalhavam. Eu vou mandar uma outra imagem para o Marco agora, porque, com o passar do tempo, eles foram improvisando palcos abertos na rua. Então aí vocês veem que com o passar do tempo foi tendo uma estrutura um pouco melhor. Lembrando, isso é uma pintura. Então não quer dizer que era desta forma, isso é uma representação. Mas dá para ver bacana, porque aí, a hora que o Marco conseguir mostrar, já vai ter um cenário, né? Já vai ter ali o lugar onde fica quem tem uma ascensão social mais confortável, o resto tudo ali embaixo aglomerado. Então dá para vocês verem.
Então, vamos fazer uma pequena revisão para não perder o fio da meada. Foram retirados da igreja, não se apresenta mais dentro da igreja. Do lado de fora, eles tinham liberdade para fazer o que quiser. Então, eles resolveram fazer uma grande crítica à sociedade. Companhias itinerantes, apresentações abertas na rua. Qualquer pessoa que estava assistindo, estava passando, podia ver e interagir. Aí vamos falar de outra característica. Ontem a gente comentou. O acesso ao estudo na época era muito limitado. Eu não lembro se a Maísa falou que era coisa de 1 a 2% da população que tinha acesso à leitura. Então, os textos, eles eram uma coisa que em italiano se diz canovacci. O que é? É como se fosse uma espinha de um peixe. Eu devia ter colocado a imagem da espinha de um peixe aqui, mas dá para entender. É como se fosse uma espinha do peixe, e aí tem a coluna do peixe, e cada costelinha do peixe, vamos falando assim, seria uma cena que já está programada, né? Então, tem um início, tem aquelas piadas já prontas, mas o que vai caminhando enquanto vai chegando nisso para ir para o final, era tudo improviso. E aí era como se fosse não sei se vocês conhecem, mas existiu por muito tempo teatro de revista aqui no país. O que é o teatro de revista? Eram apresentações, muitas vezes improvisadas, desenvolvidas ali no dia, em que eles trabalhavam uma notícia do dia. Então, quem assiste esses programas de humor, ou, por exemplo, quem acompanha o Adnet no Instagram, é um ótimo exemplo. O Bolsonaro hoje fala uma asneira. Amanhã o Adnet já está fazendo um vídeo comédia em cima daquilo dali. Então, a característica desses atores, desse trabalho, era muito isso. Então, saíram da igreja, foram para a rua, formaram companhias que se especializaram nisso, começaram a trabalhar uma sátira muito grande à sociedade. Vamos continuar então. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Sim, falei dos canovacci e falei das companhias itinerantes. Eu fiz um pequeno rascunho aqui para eu não me perder. Características da comédia dell'arte, então. Eles eram muito críticos, como eu acabei de dizer. Dentro dessa crítica deles, eles criticavam, e aí depois eu vou chegar mais, de esmiuçar melhor isso, mas eles criticavam todas as vertentes da sociedade. Então eles criticavam os patrões, aqueles que tinham dinheiro. Eles criticavam os empregados, aqueles que eram explorados. Eles criticavam os apaixonados, eles criticavam os intelectuais, eles criticavam os soldados, eles criticavam os estrangeiros. E aí vai. Então, eles atiravam para tudo quanto é lado. Tem uma personagem que representa cada tipo da sociedade com uma certa característica e uma crítica que vem junto com essa personagem. Dentro disso, e aí é a parte que eu não gosto de falar que é verdade, mas é uma grande convenção, acredita-se que o mesmo ator fazia personagem por toda a vida. Então, por exemplo, se eu faço um Brighella, eu vou fazer esse Brighella por toda a minha vida. E fala-se também que se eu tenho um filho, eu inicio ele a fazer também o Brighella. Eu não gosto de falar muito isso, porque eu acredito que, por exemplo, as características da pessoa, a personalidade da pessoa, influencia no tipo da personagem que ela faz. Então, eu já tenho um tipinho meio malandro, a personagem mais malandra, que é o Brighella, casa comigo, é essa que eu vou fazer. Eu tenho um tipinho meio pinta de galã, meio abobado, faço já um enamorado. E aí vai. Mas acredita-se que o mesmo ator fazia a personagem a vida inteira até o final. Outra coisa, as personagens, elas faziam uso de máscaras. Eu tenho uma máscara aqui em casa para mostrar para vocês, que é da personagem que eu faço, que é o Brighella. A máscara, se vocês veem, ela é uma máscara que a gente chama de meia face, porque a voz tinha que ser projetada. Então, se é uma máscara que tampa aqui, as pessoas não iam ouvir. Naquela época não se existia microfone. Podia existir cone, né?
Acredito que o cone poderia funcionar. Mas eles... E se vocês olharem, tem umas máscaras, por exemplo, Casa Nova. Se vocês digitarem Casa Nova, vocês vão ver que tem uma máscara que tem um triângulo maior assim. Essas máscaras é justamente por questão de acústica. Mas as máscaras da Comédia dell'arte são assim. Mostrando novamente. Cada personagem tem a sua máscara com suas características. E aí tem uma coisa que é o seguinte. Agora, eu vou entrar nas personagens. Vou começar, deixa eu achar aqui minha pasta, com os patrões. Então, deixa eu achar aqui. Vou mandar o primeiro pro... Isso. O primeiro patrão que a gente vai falar é o Pantalone, ou Pantaleão. Se vocês olharem aí, vocês vão ver que a roupa dele... Quem leu o gibi da Disney, igual eu li bastante, lembra que o Pateta, quando vira um super-herói, ele tem um pijaminha vermelho igual a esse. O Pantalone é um velho, sempre vai ser um velho, ele sempre vai ter muito dinheiro, só que ele vai ser avarento. Ele odeia gastar o dinheiro dele. E ele é libidinoso. O que é libidinoso? A sexualidade dele é bem aflorada. Então, ele é um velho e sempre quer pegar as novinhas. Ele quer pegar as bonitinhas. A mulher dele, por exemplo, que é a Madame Pantalone, que pouco aparece, eu acho que a Madame Pantalone é uma invenção mais atual. Eu, por exemplo, amo usar Madame Pantalone nos meus textos, mas você vai pesquisar, você não vê imagem de uma Madame Pantalone. Mas a Madame Pantalone é a mesma coisa do Pantalone, só que sem barba. Isso se não quiser pôr barba nela, para falar que ela é feio bastante para ter barba também. O Pantalone, então, ele é patrão, ele é sovina, ele é libidinoso, né? E aí, a representação dele sempre é a roupa vermelha que lembra um pijama, uma capa, em alguns momentos ele vai ter barba ou não, e o gorrinho. Se vocês olharem, a personagem tem uma coisa que a gente chama de eixo. O que é esse eixo? O corpo dos atores da Comédia dell'arte é um corpo muito presente, muito vivo. Então, cada personagem tem uma coisa que chama de eixo. O eixo do Pantalone lembra um pouco de uma galinha, de um gavião. Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos. Ele sempre vai estar com as mãos assim, ó, como se fosse uma garra. Ele sempre vai estar com o sexo para frente, o ombro encurvado e vai ter esse andar assim. Então, essas características do Pantalone nunca mudam. Ela pode ser mais exacerbada, menos exacerbada, mas é isso. Então, ele está criticando o patrão. Tem dinheiro, é velho, não gosta de gastar o dinheiro e quer pegar as novinhas. É essa parcela da sociedade que o Pantalone está criticando. E aí tem uma coisa que eu não falei, que eu acho bacana voltar agora e falar isso. Os textos da Comédia dell'arte, eles são os tataravôs de praticamente tudo que vocês veem hoje, novela, filme de romance, aquele tal, porque eles eram movidos por uma coisa. O enamorado se apaixona ou já é apaixonado e quer ficar com a enamorada, só que tem coisas que impedem esse amor de acontecer. O Pantalone, por exemplo, costuma ser muitas das vezes ou pai do enamorado ou pai da enamorada. E às vezes ele não quer deixar o filho ou a filha dele se relacionar com a namorada porque ela não tem dinheiro. Ele não quer deixar ele se relacionar com a namorada. Marcos, se você quiser tirar a imagem para não ficar sofrendo com o celular aí, para falar a verdade, já deve ter dado tempo de ver. Não quer deixar segurar. Não quer deixar relacionar com a namorada porque é de uma família que eles são brigados. Aí vocês já vão fazer alguma semelhança com Romeu e Julieta ali, para vocês verem que isso influenciou tudo. Então foi. Esse é o Pantalone. Agora, vamos para um outro patrão também, que é o Dottore. O Dottore, ele é um patrão com mais nuances. Por quê? Ele pega aquela parcela ali intelectual. Então, o Dottore, sempre ele é uma pessoa que ou sabe muito e fala, disserta sobre o que ele fala, e ninguém entende o que ele está falando, porque ninguém mais compreende a sabedoria do Dottore, ou o Dottore é um falso intelectual, um charlatão, que fala um monte de groselha como se estivesse dissertando sobre uma coisa assim, nossa, como ele sabe, mas ele vai... E aí, ele tem
como características também, além dessa questão da inteligência, de falar demais, ele é glutão também no quesito de comida, comer muito, ter vontade de comer muito, tanto que você vê que ele tem uma pancinha aí, e também a questão da bebida, você pode ver a bochecha rosada dele. Então ele já pega isso também, a questão da bebida, a questão da comida, a questão do intelectual, e aí ele pode ser um, um cientista, ou só um sábio, ou, por exemplo, ele pode ser um boticário, alguém que, por exemplo, faz uma poção e resolve as coisas. E aí o doutor, e ele pode ser pai de um enamorado ou de uma enamorada, ou ele pode ser só um prestador de serviços ali na cidade, que se alia a um lado da história ou se alia a outro lado da história, mas sempre ele é patrão. Mesmo quando ele é prestador de serviço, ele pode ter empregados. Mas pode acontecer de, por exemplo, ele prestar serviços para o Pantalone. Então, este é o Dottore. Então, o Pantalone é uma crítica aos patrões, o Dottore é uma crítica aos intelectuais. Vamos agora para mais um patrão, que é... Vamos... Tá, eu vou para esse daqui primeiro. Aqui vão ter dois na imagem. Um, que é o que vai aparecer à esquerda, que está de óculos, ele é o Tartaglia, ou Tartaglia. Ele costuma ser muito ligado à justiça. Então ele pode ser um tabelião, ele pode ser um juiz, alguma coisa assim. E o Tartaglia, para quem conhece a personagem do Magoo, desenho animado, filme, quadrinhos, ele é isso. O Tartaglia, ele não ouve direito, ele é um pouco surdo, ele não enxerga bem, ele é um pouco cego, e muitas das vezes ele é gago. Então, tem 1 milhão de piadas em cima do Tartaglia. Por quê? Às vezes ele vai falar uma coisa e ele fala assim, não, você mijou, 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 mijou. Aí todo mundo, mijou, me jogou fora. Mas que cocô, cocô, cocô. E todo mundo, cocô. Ele, não, cocô é coisa ruim. Então ele tem essa piada de gaguejar e dar a entender que está dizendo uma coisa e está falando outra. Ele tem a piada de ser cego, por exemplo, a pessoa está desse lado e ele está conversando para cá. Não, porque isso aqui ele está falando com uma porta e acha que está falando com alguém, ele tromba nas coisas. E aí dá muita cena das pessoas, por exemplo, o Arlequim quer arrancar dinheiro do Tartaglia. E o Tartaglia marcou um encontro com uma mulher. Aí o Arlequino veste uma peruca e aparece na frente do Tartaglia fazendo de conta sua mulher. Ele é cego e não percebe. E a hora que ele percebe, dá uma briga. Ele também é um patrão ou prestador de serviços, como eu disse, tabelião, juiz, alguma coisa relacionada à justiça. Ao lado dele tem o Escaramujo. O Escaramujo é uma personagem que eu estou colocando aqui, mas que eu não sei falar direito dela, porque as informações que eu tenho tem que ser alguém que pesquisou com algum italiano, alguma coisa. O Escaramujo é uma mistura de duas personagens que eu vou mostrar para vocês ainda. Ele é uma mistura dos empregados ali com o patrão. Então ele é uma mistura de capitão com Brighella, ele é uma mistura de capitão com Arlequino, e aí ele é como se fosse um enamorado do mal, vamos assim dizer. Então ele é um vilão, tanto que ele se veste de preto, e ele tem fama de mentiroso. E ele é galanteador, tanto que tá aí com violão, como se estivesse cantando isso, aquilo e tal. Não vou falar tanto mais, porque, como eu falei, as informações do Escaramujo ou tá em italiano ou tá em inglês, e eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Eu vou mandar para o Marco agora. Pode falar, Marco. O Tartaglia, ele tem máscara também, que aqui ele tá com o óculos. Esse óculos, ele Então, pode ser considerado a máscara? era isso que eu ia te mandar aqui agora. Você encaixou direitinho com o que eu estou dizendo. Estou mandando para o Marco. Eu pretendo mostrar para vocês depois com mais calma as máscaras. Mas o Tartaglia, ele tem um detalhe na máscara dele muito interessante, que é a máscara dele, se vocês veem, tem ou o olho fechado, igual essa primeira máscara que eu mandei pro Marco Túlio, ele vai colocar aí. Então o olhinho dele fechado, como quem é míope e não enxerga direito. Ou a segunda máscara que ele vai mostrar depois com calma, que tem um óculos nela. Então, ó, essa é a primeira máscara. Pode ver o olhinho dele meio fechadinho aí, ó. Tá vendo? Então é aquela coisa da falta da visão, de quem é míope e não enxerga direito. E a segunda máscara, o Marco vai abrir aí agora, ela vem com um óculos. E aí é importante falar, eu vou voltar um pouquinho. O Pantalone,
sempre ele tem um nariz pontudo. Como eu disse, a característica de alguns animais. O Pantalone é como se ele fosse uma ave de rapina ali, ó, né? O Dottore, ele já é pesadão, o eixo dele é como se fosse um elefante e a máscara dele costuma ter protuberância aqui, como se o cérebro dele fosse... Antes de terminar, Marco, me lembra de mostrar a imagem de Dottore que eu tenho aqui no computador. Eu fiz uma em homenagem ao Avatar. Em vez de pôr cérebro, eu pus a seta, como se fosse a razão. Eu tenho aqui a foto. O Dottore é isso. Então o eixo dele é como se fosse um elefante, pesadão. Qual foi o outro que eu falei? Deixa eu até olhar aqui. Ah, sim. O Tartalha é uma tartaruga. Que ele é devagarzinho, não enxerga direito, não escuta bem. E o escaramujo eu não faço a menor ideia. É o que eu falei. As informações que eu tenho dele são poucas e eu não vou me arriscar a falar asneira aqui. Então vamos para a próxima personagem que eu quero falar, que é o Capitão. O Capitão, ele é um patrão que pode ser tanto patrão quanto enamorado. Porque ele representa o estrangeiro, o invasor ou o soldado. O Capitão, para quem assistiu a Princesa Xuxa e os Trapalhões, o Mussum fez um capitão brilhante nesse filme. Que é o cara que conta milhões de histórias. Fala, não, eu venci 3 dragões, isso e aquilo e tal. Mas a hora que ele tira a espada dele, é uma espada de borracha molinha. Ou é uma espada que tá enferrujada, que nem sai mais da bainha porque ele nunca usou, ou é uma espada cheia de teia de aranha. O Capitão é o falso corajoso. Então ele conta histórias de batalhas, vitórias, bravuras, mas se aparece uma barata, ele pula no colo de alguém. O Chapolin é um grande exemplo de capitão também. Então é aquele cara que fala, você vai lá, eu vou, então vai. Ele vende a imagem de ser um corajoso, mas não é. Ele é um covarde. Ele tem bravatas falando, olha, eu já venci batalhas, já derrotei dragões, isso, aquele e tal, mas não fez porcaria nenhuma. Ele é uma sátira ao estrangeiro invasor, ou aos soldados. E ele pode ser um enamorado. Na maioria das vezes, quando o capitão é um enamorado, ele é um rival do verdadeiro enamorado do espetáculo para criar aquela rivalidade ali e todo mundo torcer para o outro enamorado. Então é isso. O capitão, ele pode representar, não me deixe esquecer de falar dos eixos, Marcos, que às vezes na informação eu posso esquecer. Um pavão, um cavalo. Então sempre ele tem um porte assim, sempre esticando, sempre tal. É bem pavoroso, bem cavalo, aquele andar marchando assim, até quebrar o eixo e morrer de medo. Esse é o capitão. Vamos agora, então, partir para a parte de baixo. A gente começou na parte de cima, que são os patrões, / possíveis enamorados, / prestadores de serviço. Agora, a gente vai... a máscara do Dottore. Deixa eu já achar ela aqui rapidinho, então. Espera aí. Eu vou achar rapidinho aqui, Marco, perdão. Beleza. O interessante disso tudo é que a expressão corporal, com os eixos, a expressão corporal ela fica ainda mais evidente. Então, quem não tem uma boa expressão corporal não vai conseguir atuar bem. Tem que ter bastante treino. Isso é. Aqui, ó. A máscara do Dottore que eu fiz aí, que eu mandei pro Marco, ela não tem os glóbulos do cérebro. Eu pus setas que eu falei que eu quis brincar, por ser nerd, fazendo uma homenagem ao Avatar. E tem uma característica. O capitão e o Dottore, a máscara dele não cobre muito a face. O Dottore por quê? Porque tem a bochecha vermelha, para mostrar que é questão da bebida. E o capitão, às vezes, porque ele pode ser um possível namorado, a máscara dele também é só mais aqui, ó. Tá vendo? Então aí vocês viram o narizinho, o olho à mostra, e aqui em cima representando como se fosse os glóbulos do cérebro. Depois vai aparecer mais máscaras, que vai dar para ver melhor. Aqui, ó, vou mandar rapidinho. Essa é uma máscara de Pantalone que eu fiz. O nariz dela não está muito esticado, mas dá para ver a cara mais velha, mais enrugada. Eu pus umas berrugas para ele ficar asqueroso. Parece uma coisa de
corvo, né? Uma coisa assim, uma ave. Sim, é uma ave de rapina. Então, vamos lá. Agora eu quero falar. Espera aí que eu tenho que fechar aqui. Pera. Nossa, eu abri trem demais, agora fiquei perdidinho. Achei. Eu quero falar do Briguela. Então vamos lá. Que, por sinal, é a personagem que eu faço. Então vou começar mostrando aqui. O animal, o eixo do Briguela, é como se fosse uma raposa. Então é aquele animal que você não pode confiar. Então, ó, se você olhar, ó, pode ver, ó, a expressão lembra uma raposa. O eixo do Briguela é aquela coisa que está sempre à espreita. Ó, lembra muito a capoeira da Angola aqui no Brasil. Tanto que quando eu fazia o Briguela aqui, eu colocava os movimentos como se ele estivesse gingando. No Brasil, se fosse colocar o Briguela como personagem, provavelmente ele seria representado como um carioca, pelo jeitão. O Briguela, ele tem uma questão que eu vou falar primeiro. Eu não gosto dela, mas tem o seguinte. A Itália tem regiões diferentes. Certas regiões da Itália, o Briguela, ele é um pouco covarde, apesar do nome, Briguela. Ele é um cozinheiro, apesar do nome, Briguela. Por isso a roupa branca, com essas faixas verdes aí. O Briguela que eu estou habituado a fazer, que é o que eu gosto mais, que eu pesquisei mais, ele é o Briguela mercenário. O negócio dele é dinheiro. O negócio dele é subir no status social. Para isso, ele faz qualquer coisa. O Briguela, na maioria das vezes, ele é a personagem que cria toda a confusão que move todo o espetáculo. O Briguela, por exemplo, sabe que o enamorado está afim da namorada e descobre ali um jeito de ganhar dinheiro, de manipular as pessoas, de enganar isso, aquilo e tal. E ele tem uma questão seguinte. Por mais que ele é forte, que ele é perigoso, porque o Briguela, ele tem uma faca. Ele ameaça, se precisar usar a força, ele vai na lábia, mas se precisar usar a força, ele vai usar. Ele respeita o Pantalone. Se o Pantalone fala com ele, ele baixa a cabeça do Pantalone, porque o Pantalone é quem tem o dinheiro. E o Briguela não parte para o assalto. Ele tenta resolver de outras formas. Então o Briguela é aquele cara mercenário, malandrão. Para ele, amor é uma idiotice. Então o enamorado chega para ele desabafando, eu tô apaixonado. Ele suspira e fala, otário. Um bom exemplo de uma reação do Briguela diante do enamorado é o Seu Madruga, quando a dona Florinda tá apaixonada, que ele fica assim. É isso, ele olha para aquilo e fala, que ridículo, né? E aí o Briguela, ele não é patrão. Nunca vai ser patrão. Ele pode ser empregado de alguém ou prestador de serviço. Por isso que eu pus o Briguela agora, na hora de falar. O eixo dele, como eu disse, é como se fosse uma raposa. Aquela coisa assim. E as cores dele é essa que vocês viram. Deixa eu tentar pensar se tem mais alguma coisa do Briguela. Não. Aí, o Briguela tem a fêmea dele, vamos assim dizer, né? Que é a Ragonda. Achei aqui, a Ragonda. Vou mandar para o Marco. A Ragonda, ela é o oposto do Briguela. O Briguela tem a questão da violência, né? Tem a questão da inteligência de manipular as pessoas, disso e aquilo e tal, e ele faz tudo em prol de ganhar dinheiro e conseguir um status maior na sociedade. A Ragonda, ela já é em prol do amor. Então é aquela que ajuda os enamorados a ficar junto, porque ela gosta da ideia deles se apaixonarem, deles estar juntos. Então o que o Briguela é pro dinheiro, a Ragonda é pro amor. E o que o Briguela usa de manipulação através da força, muitas das vezes, ou da lábia, a Ragonda usa através do sexo. Então, se você olhar, ela tem um decotão, ela tem um espartilho para mostrar a cintura. Então, ela quer arrancar alguma informação, por exemplo, do Pantalone, ela dá um jogo ali pro Pantalone, falando, seu Pantalone, o velho começa a babar e entrega. O próprio Briguela mesmo, ela é um jogo de gato e rato ali que ela faz uso disso, aquilo e tal. Então, ela é a gostosona, só que ela é empregada. Então, ela é inteligente, ela ajuda os enamorados de coração, porque ela quer que eles fiquem juntos, que ela quer que eles se amem. O eixo dela não é baseado em nenhum animal, é totalmente explorando a sexualidade, então ela sempre anda com a mão na cintura, mexendo muito a cintura,
fazendo uso de busto, fazendo uso de quadril. E aí, a peça se move muito em cima disso. A Ragonda tramando para os enamorados ficarem juntos, o Brighella tramando ou para separar ou para juntar, querendo dinheiro. É aí onde começa parte da confusão. Vamos agora para baixar mais ainda na ralé, que eu vou para o Pulcinella. O A Ragonda, Pulcinella... a Ragonda ela é pouco mencionada. Eu não vejo ela muito quando eu faço pesquisa ou tudo mais. Ela é pouco É, mencionada. é. A Ragonda não dão importância para ela na hora de fazer as histórias. Assim, quando eu falo história, não de desenvolver a história, de historicizar mesmo, de registrar. Mas uma peça sem Ragonda é quase impossível de ser feita. Porque senão o Brighella ganha. Ela é quem compete com ele. Mas aí vamos pro Pulcinella. O Pulcinella, ele muitas vezes pode ser deformado, ter uma corcunda. Ele às vezes é fanho, ele tem um falar tal. Ele é libidinoso. Dos empregados, agora eu vou começar a falar só de empregados. Dos empregados, ele é bem libidinoso. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver fotos que às vezes tem uns 10 Pulcinella, 2 grandes e um monte pequenininho. Por quê? Tá satirizando a questão de pobre que tem muitos filhos. Ele é muito preguiçoso. Então aquela coisa de, ai, queria evitar a fadiga, é ele. Manda ele fazer alguma coisa, ele, eu tenho que fazer isso, reclamando. E ele é como se fosse um papagaio, um pintinho. O eixo dele é aquela coisa que anda assim, ó. Já viu o papagaio andando? Que eles andam fazendo isso daqui, ó. O eixo dele é mais ou menos esse. Ele tem a característica de se vestir sempre de branco com roupas muito mais largas que a dele. Provavelmente é roupa que ele herdou de alguém e é aquilo que ele tem para usar. Varia muito de espetáculo para espetáculo, mas eu tenho para mim, nos meus espetáculos, no trabalho de pesquisa que eu uso no grupo, que o Pulcinella é mais inteligente que o Arlequino. Então, por exemplo, o Brighella engana o Pulcinella e o Pulcinella engana o Arlequino. O Arlequino não engana ninguém nos trabalhos que eu faço. Mas pode acontecer do Arlequino, em outros trabalhos, ganhar na inteligência do Pulcinella. Eu tenho aqui uma máscara do Pulcinella. Eu vou abrir ela aqui e mandar para vocês. Espera aí. O Jaiminho Carteiro, ele é um Pulcinella, então. Hã? O Jaiminho do Chaves, Ele é ele é uma mais espécie de Pulcinella. Pulcinella. É difícil falar. Ele é, porque mistura um monte de coisa. Né? Cadê? Eu não tenho foto da minha máscara do Pulcinella. Tá, mas eu tenho aqui foto de um Pulcinella de frente, eu acho. Tá de costas. Caramba, o Pulcinella tá de costas nas fotos, tudo. Não vou conseguir mostrar uma foto de um Pulcinella. Infelizmente, ele tá de costas. Uma das fotos que eu separei aqui, ele tá virado de lado, dá pra ver bem pouco. Mas lembra bem um bico de um papagaio, o nariz dele. Uma coisa bem assim, mostrando. Vamos continuar, então. Depois do Pulcinella e da Ragonda, como empregados, eu vou mostrar o Arlequino. O Arlequino, eu vou mostrar primeiro o Arlequino gourmetizado, que eu detesto, que é o Arlequino francês, que é o que vocês vão encontrar no Google, a regalia. Eu mesmo, para essa live de hoje, procurei desesperadamente um Arlequino decente e só aparece isso. Mais para frente eu vou falar dessa questão da Itália e França da comédia dell'arte. Mas o Arlequino, o animal dele é um macaco. Pode ser um miquinho, pode ser um chimpanzé. E tem uns arlequinos grandões, que a máscara é até barbudona, que é um arlequino mais gorila. Ele é faminto, preguiçoso, ingênuo, apanha de todo mundo. Na máscara do Arlequino, vocês vão ver que sempre vai ter um galo aqui na testa. Depois eu mostro uma máscara do Arlequino, eu tenho aqui. Deixa eu achar aqui até enquanto eu falo. O Arlequino, ele vai ter um galo na testa, porque ele apanha de todo mundo. E o Arlequino também é muito importante para mover o espetáculo. Porque são as presepadas do Arlequino
que vai dar margem para tudo que vai acontecer no espetáculo. Então, alguém chega para o Arlequino e fala, Arlequino, essa carta aqui você vai entregar para o Pantalone. Arlequino, essa carta aqui você vai entregar para o Dottore. Ele vai e troca. E ali nasceu uma confusão. E o Arlequino também, o fato dele sentir fome, ele serve como mote para as personagens obterem informação no espetáculo. E então tem uma cena ótima que até eu fiz em um espetáculo meu, que o Brighella quer arrancar uma informação do Arlequino. Aí ele chega para o Arlequino e fala assim, Arlequino, me conta aí, o que está rolando? O Arlequino fala, olha, eu não posso contar não. Rapaz, se você me contar, eu te dou uma minhoca. O Arlequino, muito faminto, morto de fome, já começa, ai, uma minhoca, ai, que delícia, porque eu tô morrendo de fome. Ah, não, mas uma minhoca é muito pouco. Aí o Brighella, na frente dele, parte a minhoca em 2 pedaços e fala, olha, eu te dou 2, então. Ele, por 2 eu conto, porque ele é ingênuo. Então tem essa piada, dele ser tapeado assim. Ou, às vezes, uma promessa. Por exemplo, o Pantalone fala, olha, Arlequino, se você for lá buscar tal coisa que eu tô pedindo para mim, eu te dou uma banana quando você voltar. Aí o Arlequino vai. Quando ele volta, entrega o que o Pantalone quer, aí ele fala, e cadê minha banana? O Pantalone, tá aqui, sua banana. Então todo mundo faz do Arlequino gato e sapato. É o que acontece. Ele, assim, tem 1 milhão de piadas em cima do Arlequino. A verdade é essa. E ele é como se fosse um macaquinho. Então o eixo dele aqui não vai ter como eu fazer, mas sempre ele tá com a bunda virada para um lado, o nariz para o outro. Sempre ele tá com os braços mole, porque o macaco tem essa característica, sempre pulando muito, sempre fazendo muita acrobacia, um corpo muito leve, saltitante, pulando e tal. Aí, eu vou mandar uma outra imagem agora do Arlequino de verdade. Por quê? Esse Arlequino que vocês veem com roupa bonita, cheio de losango, coloridinho, é coisa que a França fez e já já eu vou tocar nesse assunto. O Arlequino de verdade, ele é a ralé da ralé. Ele veste saco de lixo. Ele veste o que ele achou. Então, esse é um Arlequino italiano de verdade. Roupa de saco de pão. Roupa de saco de batata. Olha o galo aí, né? Se você olhar a carinha dele, o olharzinho, a posição dele, lembra um macaquinho. É isso. Esse é o Arlequino. Agora, vamos para... Eu acho que está faltando apenas... Isso mesmo. Saímos, então, dos patrões, saímos dos prestadores de serviço e dos empregados e vamos agora para os enamorados. Os enamorados, eles podem ser patrões ou filho de patrões. É isso. Os enamorados são os únicos na comédia dell'arte que não usam máscara. Na maioria das vezes, eles eram os únicos na companhia, por exemplo, que sabiam ler. Então, eles recitavam sonetos, recitavam poemas, eles eram sempre muito apaixonados. E aí, a maior parte das piadas em cima dos enamorados é sobre o ridículo de estar apaixonado. Então, eles estão lá suspirando, eu amo! E todo mundo tá assim, que babaquice, que não sei o quê, né? É isso. Eles andam, o eixo deles é como quem está flutuando, é como se fosse um balé, é aquela mãozinha, aquele andar de quem está apaixonado. Quem viu qualquer coisa que está fazendo uma sátira quem está apaixonado vai lembrar. Aquela corridinha do todo apaixonadinho. Eu separei um vídeo aqui, depois eu quero mostrar um pouco. Então é isso. Na maioria das vezes, eram os enamorados quem tinha todos os dentes na boca, que eram os mais bonitos, os que sabiam ler, isso e aquilo e tal. Os enamorados, os nomes deles podiam ser Fabrício, Leandro, Horácio. No caso, a mulher, por alguma característica, na maioria das vezes, era sempre Isabel ou Isabela. Uma ou outra muda, mas eles não sei porque eles encanaram com Isabel, Isabela, e a maioria dos espetáculos era Isabela. Então, estas são as personagens. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu esquema. Agora, eu quero falar com vocês, deixa eu só ver aqui. Isso aqui é bacana para mostrar um pouco a respeito do eixo. Eu vou mandar para o Marco 2 imagens de um espetáculo que nós fizemos, que eu acho que foi até o que você viu.
E aqui dá para falar uma coisa seguinte também. Não tinha cenário, era um pano no fundo quando tinha. Então aqui nas imagens, Marco, independente de qual você mostrar primeiro, vocês vão ver que é um pano pintado atrás, o público em torno e os atores atuando. E aí, por exemplo, nessa imagem aí, o primeiro aí que vai aparecer é o capitão. Não dá para ver ele inteiro, mas dá para ver que ele está num porte pomposo. Seguindo, sou eu fazendo briguela, aquela coisa ali, ó, como se tivesse a espreita, pronto para dar um bote. Depois, o enamorado. Você pode ver... Marcos, se você conseguir ampliar a foto, dá para ver a cara de bocó do enamorado. É interessante. Olha lá. Tá vendo? Aquela coisa de quem tá apaixonado. A enamorada, vestida de noiva, aquela coisa da mulher que quer casar. A Ragonda, você dá para ver que ela tá ali, ó, mostrando o quê? Estufando os peitos. E depois uma madame pantalone ali, ó, toda enrugadinha com aquela posição. É os eixos. Sim. É isso. E tem uma cabeça com um arlequino escondido ali, agora que eu fui ver. Mas não dá para ver o arlequino, não. Na outra imagem, dá para ver o arlequino melhor e o capitão melhor. Vamos para a próxima imagem. Aí você já vê, ó, o capitão todo pomposo. Ali atrás tem uma Ragonda tentando passar uma mensagem para alguém, né? O capitão todo pomposo. Na imagem não dá para ver direito, mas ele tem uma espada que depois eu vou mostrar melhor. O arlequino ali, ele tá mais levantado do que devia, mas o ator que fez esse espetáculo, ele era gordinho, ele tinha dificuldade de ficar abaixado, porque o arlequino ele fica mais embaixo pela questão da inferioridade. E chegando mais pro lado, você já vê de novo o Briguela ali, ó, a espreita. Sempre perigoso, sempre prestando atenção. Então, as apresentações eram mais ou menos assim. O público em volta, o cenário e os atores. Podia ser na carroça, podia ser no chão, podia ser num palco improvisado. Era isso. Vamos agora para outra imagem. Aqui já foi, aqui já foi. Aqui já foi. Sim. Essa imagem aqui é ótima. Essa imagem é de uma apresentação que a gente fez dentro do teatro. Vocês podem ver que tanto faz. Isso aí já falando de hoje em dia. Deixa eu só voltar uma coisa aqui. Não dá para ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas aí, enquanto isso, eu vou falando da apresentação no teatro. Eles faziam a sonoplastia ao vivo. Eu acho que eu não tenho nenhuma imagem, talvez essa aqui. Não dá para ver. A sonoplastia ficava ali na lateral, os instrumentos e tal. Essa aqui dá para ver? Não dá. Não tem nenhuma imagem na rua que dá para ver a sonoplastia. Mas eu tenho aí no teatro. Se vocês olharem aí no fundinho, atrás do Briguela, que tá de novo ali, ó, abaixadinho, você vai ver que tem uma bateriazinha com música, aquilo e tal. Sonoplastia ao vivo, ali, ó. Então, os mesmos atores que tocavam, saíam, entravam em cena, faziam personagem, sabiam fazer acrobacias e tal. Amplia um pouco, mostra a imagem para valer. Uma coisa que a comédia dell'arte fazia demais era o duplo sentido. Então, o capitão, ele sacou a espada para ameaçar o enamorado. A espada é pesada, ele custa segurar a espada. Como que fica a imagem? Fica parecendo que ele está com um falo gigantesco ali na frente. O que o enamorado faz? Põe a mão na bunda e fica assustado. Isso gera uma situação. Tinha muito isso na comédia dell'arte. Essas situações assim de parecer uma coisa e ser outra. Essa cena aí, ela é interessante porque o Briguela, eu vou falar isso, o Briguela aí, ele tá manipulando o enamorado e o capitão para brigar um com o outro. Então ele chega no ouvido de um e fala, fulano disse isso, aquilo e tal. Fulano disse aquilo e tal. Quando vê, os dois estão brigando e por alguma razão ele tá se dando bem ali. É o que acontece nessa imagem aí. Deixa eu ver se tem mais alguma outra imagem que eu deixei separada aqui. Não, daqui foi. Agora, Marco, a gente vai entrar na parte que eu espero muito dar certo. Tem uma imagem boa aqui desse trem do duplo sentido. Cadê? É essa daqui. O enamorado, por alguma razão, tá triste. Aí ele chora. Aí ele vai e torce o paninho dele. Isso aconteceu numa cena que a gente fazia. Na hora que ele tá chorando, alguém chega e dá uma notícia para ele. Aí ele fica alegre. No que ele fica alegre, ele abaixa a mão.
Só que ele abaixa a mão com um paninho torcido. Olha o que fica aparecendo. Então, tinha isso demais na comédia dell'arte. Quem, por exemplo, assistiu os filmes do Austin Powers, é Austin Powers que fala, né, Marco? Tem um monte daquela cena, você vê a sombra, parece uma coisa, quando você vê depois é outra coisa. Agora, eu vou mostrar alguns vídeos. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos rezar para dar certo. Começa com esse daqui, Marco. Vamos para lá. Não foi. Tá. Eu sei o que eu vou ter que fazer. Vou ter que clicar, copiar e mandar. Então vamos lá. Cliquei, copiei, mandei. E quem que era o diretor do seu grupo? Quando vocês faziam comédia dell'arte? Tinha um diretor? Tinha alguém que fazia o roteiro? Com o Fred Hansiger, Frederico Hansiger, não sei se é assim que falou o sobrenome dele. Ele veio de Campinas para Uberlândia e dirigiu a gente. Depois acabou que o diretor passou a ser eu no grupo, porque era quem mais tinha experiência. Esse espetáculo que a gente está remontando de comédia dell'arte, por exemplo, o diretor continua sendo eu. Quem dera eu ter dinheiro e disposição para colocar alguém para dirigir. Porque atuar e dirigir é terrível. Porque ou você faz um ou faz outro, né? Deu certo abrir o link aí, Marco? Estou tentando colocar em tela cheia para ele ficar com uma qualidade um pouco Eu acho que melhor, não fica, não. Se aproxima o celular, viu? Porque é Instagram. Essa cena aí, eu já vou explicando. O áudio dela não é tão importante. Você vai ver o seguinte, é o Pantalone, pode dar play, Marcos, se você conseguir. É o Pantalone dando a notícia. Nossa. Estava muito alto? Tá. Você baixou o volume, né? É o Pantalone dando notícia de que ele arrumou um marido rico para a filha dele. Olha a mãozinha dela, aquela coisa do bobo, apaixonado. Aí ele fala, ai, você vai casar. Ai, que maravilha, papai. E ela tá achando que vai casar com quem ela gosta. Aí o pai fala, olha, você vai casar com um homem rico que é o que escolhi. Não, mas eu não sei se eu amo ele. Ah, você ama? Não sei se já passou. Aí ela desmaia, no caso. Por causa da notícia ruim. É bem o clichêzão. Volta de novo o começo, porque eu tava falando aí, ele sacudindo ela. Tipo, vai casar. Tipo, esse é o tratamento áspero. Tem o andarzinho dela ali, ó, tipo, ai, aquela coisa apaixonadinha. E o jeito dele que, assim, ele tá se lixando pro sentimento da filha. Ele quer um casamento com alguém rico. Isso aí é um pequeno exemplo. E aí vocês podem ver, ó, a máscara, né? A roupa, a barba, o eixo. Aí o eixo tá pouco, mas tem, né? Vamos pro próximo link, então. Não, tem o tempo, né, Marco? Mas vai dar certo. Opa, é muita coisa. 12 minutos. E eu confesso o seguinte, infelizmente, a gente combinou isso numa semana que eu achei que eu ia ter tempo de preparar melhor e juro para você, não é desleixo. Eu tô tendo que decorar um texto para um trabalho de sexta-feira, é um texto rimadinho que é dificílimo. Então eu não pude dedicar tanto. Eu vou desligar meu áudio aqui para eu ver aqui que vídeo que é esse que eu não tenho de cor. Ah, sim. Esse vídeo mostra um pouco o treinamento do ator da comédia dell'arte. Comédia dell'arte é pior do que fazer esporte. Esses aí estão treinando o andar de um arlequino. Aquela coisa do macaco. Então, esse é o treinamento. Quem não é das artes cênicas vai olhar isso e vai achar a coisa mais absurda do mundo. E a galera fica nesses pulos para cima e para baixo aí, feito um louco, para ter preparo físico e aguentar. Então, por exemplo, ó, esse é um vídeo de um treinamento. Acredito que alguns estão até de máscara aí, ó, passando de um lado para o outro. Você ia falar alguma coisa, eu te cortei, Marco. Quando eu fiz algumas aulas de teatro e tudo mais, um dos treinos que a gente fez, tinha alguns animais, cada um era atribuído ao animal e tinha que imitar ele. Mas não era do tipo atravessar só. É que nem esse daí, ele fica um bom tempo no animal. A gente ficava 10, 15 minutos e trocava de animal. A exaustão física é enorme. Sim. Aí, esse vídeo que eu mandei aqui agora, eu vou até ficar caladinho. É uma cena de uma escola que eu sigo no Instagram e assim, nossa, quem dera eu algum dia ir lá, varrer o chão deles, de comédia dell'arte. Então, são alunos fazendo um exercício de cena. Tem um pultinela, um arlequino e, acredito eu, pela característica, algum tipo de capitão. Aí eu vou deixar o Marco mostrar e não vou falar muito,
Porque a cena por si, sem traduzir, dá para entender bastante das características deles. Esse daí foi um dos que você me mandou, né? A É. cena é ótima. Vou colocar aqui. O áudio não vai ser bonito, não, mas eu vou colocar o link depois. Não, mas dá para entender. Aí agora eu vou falar então. Eu deixei eles falarem um pouquinho para vocês pegarem. Mas ó, o Arlequino, que é esse que está mais à esquerda, olha lá, que ele é todo espertinho, isso, aquele tal. O Pulcinella, aquela coisa mais arrastada. E no caso aqui, ó, esse que é um capitão. Essa no cantinho de preto possivelmente é uma Ragonda e não vai dar para ver pelo áudio, ela está fazendo, ajudando a fazer a sonoplastia da cena que está acontecendo ali. Ela pega um apito, ela faz uns sons e isso influencia na cena. Aí dá para vocês verem. E era uma coisa assim, bem vívida. Olha lá o eixo do Arlequino, tá vendo? Ó, bem levinho. E esse Arlequino tá muito em pé. O Arlequino, para valer mesmo, ele é mais abaixadinho. Mas assim, tem atores que não se predispõem a ficar tão abaixado, então faz ele mais em pé. O que não é problema. É porque eu, Saunders, gosto do Arlequino abaixadinho. Tem uma outra cena, que é continuação dessa, que é bacana olhar um pouquinho. Vou pôr aqui. Mandei pro Marco, já. Estou colocando no grupo. Isso. Ah, sim, tudo isso vai pôr no grupo. Quem tiver curiosidade de ver, né? Vai estar lá. E nisso eu já vou pegando outro aqui para adiantar, para a gente ter tempo de ver tudo. Eu separei só 1 milhão de coisas. Aí essa cena tem mais parte de corpo, ó. A parte que eu falo, que eles fazem acrobacias, um monte de coisa. E olha lá, o Arlequino sempre, tal. Ah, sim, isso aí é interessantíssimo. Marco, eu vou falar para depois você voltar essa cena que é. A gente fala muito da tradição, da comédia dell'arte, isso, aquilo e tal. Só que a comédia dell'arte era feita por artistas populares na rua. Então, tudo que eles achavam interessante de apropriar e usar, eles apropriam. Esse pessoal aí faz um funk. Então eu vou calar a boca um pouquinho, vocês vão escutar. E é comédia dell'arte. A hora que terminar de um subir em cima do outro, você vai ver. Eles vão fazer um funk aí. Quer ver, Marco? Sobe o som aí agora que vocês vão ver o funk deles. Aí, só voltando. Por que é importante falar isso? O meu primeiro diretor de comédia dell'arte, uma vez ele brigou com um ator que em cena, no meio do improviso, falou Orkut. Ah, porque não sei o que, Orkut. Ele falou, cara, é comédia dell'arte, não pode falar Orkut. Claro que pode. Os caras se apropriavam de tudo. Se eles estivessem aqui hoje, com certeza o enamorado, quando ele falasse, eu tô apaixonado pela Isabela, o Brighella ia estar do lado dele. Filho, olha o tanto de mulher aqui no Tinder, você sofrendo aí. Certeza que essa cena ia acontecer. Então, hoje em dia, a gente apropria de tudo isso. Eu vi uma cena de 2 enamorados que eles estavam conversando pelo celular, como se fosse uma videochamada de um com o outro, porque eles não podiam se ver. E aí eles faziam aquelas coisas mais ridículas. Ai, amor, tô te mandando um emoji de coraçãozinho. Outro, ai, eu tô te mandando um emoji de beijinho. Eles exploram isso. Tem essa questão da atualidade. Tem como explorar isso de um modo anacrônico, do tipo, ainda ter essa pegada medieval, por causa da origem, mas aí você fala de Orkut, Tinder e ainda aparece alguém, o que é isso? Ah, vai ser inventado. E ele brincar com essa parte mais anacrônica, né? É crítico, então não tem necessidade de ser ultra realista. Aham. Aí agora tem um vídeo de uma montagem que o Marco vai mostrar, feita aqui no país. E aí eu gostei desse vídeo porque ele mostra um pouquinho de cada personagem. Então, é interessante por causa disso. Então, ó, quando o Marco der o play, você vai ver. Esse aí, ó, é o Pulcinella. Abaixado, vestido de branco, deformado. Ao lado dele, um capitão. Aqui embaixo, esse gorrinho, é um pantalone. Pode dar o play, Marco. É só para mostrar um pouquinho de cada personagem. Olha lá, o músico fazendo ao vivo. Olha lá, o pantalone. O enamorado, ó, a cara de bobo. A enamorada com a flor, aquela coisa.
Olha lá, o capitão montando em cima do Putinelli falando vamos. O doutor e gordo sentando e caindo para trás. Olha lá. E aí uma Ragonda servindo comida para a plateia, por alguma razão que eu não sei qual que é do espetáculo. Isso aí era só para mostrar um pouquinho, algum exemplo deles em cena. Você vê o capitão tentando cortejar as lutas, ó. Que tinha lutas também. O capitão tentando cortejar a namorada, ela tirando a mão, falando, larga minha mão, rapaz, isso aí não tem nada a ver, não. Vou mandar agora aqui pro Marco outro. Ah, isso aqui é uma imagem. Essa imagem aqui a gente pode passar, para falar a verdade. Ela é mais do mesmo, para a gente não perder tempo. Eu separei. Pode falar, Marco. Uma conexão que em algumas das atividades eu comentei com os alunos sobre Brecht, que ele quebra a quarta parede, ele é crítico e tudo mais, mas Brecht é depois de Comédia dell'arte, então Comédia dell'arte Sim, sugeriu isso sim. primeiro. E você falou uma coisa que eu queria ter falado antes e estava esquecendo. E eu tô vendo que o tempo tá curto, mas dá tempo. Tinha uma coisa na Comédia dell'arte, em um dos vídeos que eu mandei, talvez por não ver o áudio não dá para perceber, que chama A Parte, que é a quebra da quarta parede, ou não, que é eu e o Marco também em cena e tem uma outra personagem. Aí eu falo, Marco, chega aqui. Eu vou um pouco para frente, converso com o Marco com a voz alta para o público ouvir, mas subtém-se em cena que a outra personagem não ouviu o que a gente falou. Ou eu estou conversando com o Marco, então eu tô, Marco, isso aqui ele tá papapá. Aí eu viro pro público e falo, otário, tá acreditando em mim. E volto pro Marco. Então, Marco, você entendeu? Tinha demais isso. Né? O jogo com a plateia era muito importante. Vamos voltar à primeira coisa que a gente falou. Eles foram expulsos da igreja e precisavam agora se sustentar lá fora. O público é um novo patrão. Esse vídeo aí, ó, é treinamento de foco. Foco na comédia dell'arte é muito importante. Você tem uma máscara tampando o seu rosto. Então, para onde você está olhando, tem que ser muito bem pontuado. Então, tem um diretor falando ali, mão direita abaixo, mão direita acima. E o ator tá ali, ó, com a cabeça pontuando. Essa energia é muito importante. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para pontuar separada. uma coisa também do que eu já vi de Comédia dell'arte, a cor da máscara faz muita diferença. A gente tem visto bastante da máscara marrom por coincidência, mas a cor da máscara faz diferença. Cada Sim, personagem tem uma cor, né? tem uma cor característica e às vezes a gente quebra isso. Pantalone costuma ser marrom escuro. Arlequino costuma ser marrom claro. Eu fiz um arlequino amarelo, porque eu quis brincar com aquela coisa de Japão. Então eu quis fazer um arlequino mais amarelinho, da bochecha muito vermelha. Briguela verde, pultinela um verde, parece aquele verde camuflado, aquela coisa nojenta. Tartalha marrom, dottore preto. Capitão costuma ser marrom também, ou preto, dependendo do capitão. E é isso. O que eu vou falar enquanto não acaba? Caso desligar, desligou, Marco. Vamos até o último segundo. Máscara da Beleza. Comédia dell'arte. Eu vou mandar para o Marco rapidinho, mas essa máscara aqui, ó, por exemplo, foi eu que confeccionei. Vai ficar no grupo, se não der tempo. Mas eu vou mandar algumas imagens da gente confeccionando a máscara. A gente faz o molde do rosto. Aqui, no caso, vocês vão ver o molde do meu rosto, que a gente faz na argila. Depois, a gente pega o molde desse rosto e modela para ficar com a característica da máscara. E aí a gente pega depois e tira dessa máscara aí, né? No caso, eu faço na técnica de empapelamento, a gente põe papel. Quando tem uma camada grossa de papel, isso aí é na argila já, o rosto da máscara. A gente vai tirar o papel, recorta o papel, passa a massa corrida, lixa, e aí sai a máscara pronta para pintar. Aí aqui agora, eu vou mostrar um pouco do processo, tanto que é divertido e gostoso. A gente chucha a vaselina na cara do ator, faz 2 canudinhos de papel, põe um plástico tampando o olho, um papelão em volta, e a gente divertidamente cobre o rosto desse ator com gesso. E ele fica ali, um bom tempo, respirando por canudinho com gesso na cara, para tirar o molde do rosto dele. Isso esquenta, é um desconforto terrível. E aí, aqui o Lucas com o rosto dele, dá para mostrar, o Lucas trabalha comigo no grupo.
O Lucas ainda tá no grupo? Tá. Legal. Mal e porcamente, vou te falar a verdade, viu? Que fique registrado aqui. Aqui, por exemplo, ó, é a gente tirando o gesso, a argila do gesso, para sair o molde, que a gente chama de negativo ou positivo. Esse que você está mostrando, Lucas, é o negativo do rosto dele, porque está chapado para dentro. Quando tira, e aí eu vou pegar um aqui, por exemplo, eu segurando o meu rosto aqui do lado, é o positivo. Esse saiu meio mascadinho, depois a gente teve que fazer outro, ficou faltando um pedaço. Eu, quando era magro, olha, saudade.